Meu nome é Nayane, né? Hoje eu faço parte do israelismo, né? Antes de conhecer o israelismo, eu era evangélica e também tive um período no catolicismo, né? No cristianismo na época. Durante esse período, né? Na época que eu ainda estava com minha mãe, que ela era viva, minha mãe era uma evangélica, né? Daquelas bastante praticante, e eu acompanhava ela sempre, né? A minha mãe acreditava muito no Jesus, né? Tinha uma crença muito grande nele. Mas a gente passou por momentos assim muito turbulentos, justamente por servir, né, a uma criatura. E assim, na época, eu tenho uma lembrança que eu sofri um acidente de carro que a gente ia justamente para cultuar o Jesus, né? E a gente, no meio do caminho, acabou sofrendo um grave acidente de carro, né? Eu tinha só 6 anos de idade e a minha mãe, na época eu não lembro a idade dela, e assim, aquilo ficou um trauma na minha cabeça, né? Até hoje eu ainda tenho. Aqui e acolá não muito como antes, mas ainda tenho trauma de andar de carro, né? Às vezes, por conta disso. E eu parei para analisar que Jesus, ele não livra você de nada, ele não livra você de uma tragédia, ele não livra você de uma morte. Então você é a pessoa que serve a ele, na verdade, eu acredito que esteja 100%, como é que eu posso dizer, 100% correndo risco muito mais vezes, porque não é livrado. E assim, a minha mãe, ela faleceu acreditando muito nele, né, que ele vinha salvar ela, que ela iria sair da depressão, mas a minha mãe faleceu, infelizmente, muito nova, né, acreditando nele, né, e assim, eu paguei o preço por causa dessa criatura, né, chamada Jesus, porque a gente, quando perde a mãe cedo, é muito ruim, né? Ela acabou indo antes do tempo, né? Na hora errada, no momento errado. E de lá para cá eu passei por tanta coisa quando eu servi a Jesus na época, tanta coisa que eu poderia ter morrido por tudo que eu passei, de todos os traumas que eu vivi. Eu lembro de uma época que eu estava tendo, né, na época que a gente vivia, né, para a criatura, que eu tinha perturbações mentais, né? Eu também acabei ficando doente na época, tive epilepsia. Isso eu morava na época no interior. Eu enfrentei muita coisa, né? Eu lembro que quanto mais as pessoas colocavam a mão na minha cabeça e clamavam pelo Jesus, mais eu ficava perturbada, mais eu tinha ataques epiléticos. E assim, eu fui percebendo muita coisa, né? Que assim, a vida, o cotidiano na época era um caos. Na família tinha muita briga, muitos problemas o tempo inteiro, onde eu estava, né? E assim, quanto mais se clamava o nome dele, mais eu tinha perturbações. Eu lembro disso, né? Está na minha memória. Assim, eu não me via livre de nada, eu estava sempre doente, constantemente, sempre doente, sempre com problemas de saúde. Eu andava assim, aterrorizada, o meu olhar era olhar de uma pessoa depressiva, doente, não se comunicava direito com as pessoas. E assim, esse meio para mim, na época, foi uma coisa muito difícil, até eu conhecer o israelismo e através do Corém conhecer Yahvé, o verdadeiro Deus. Então, tudo mudou na minha vida. Foi assim, sabe, como mudar da água para o vinho, né? Você tá ali de repente
modifica tudo, sabe? Hoje eu sinto que eu não tenho medo das coisas, sabe? Assim, medo de perturbações, essas coisas que a gente acabava sentindo ali quando eu servia o tal de Jesus, né? E assim, hoje eu me sinto livre, eu me sinto muito feliz porque eu faço parte do israelismo. É como se eu tivesse tirado assim uma tonelada gigantesca das minhas costas. Eu me sinto outra pessoa. Eu não tenho medo das coisas porque eu sei que o Deus que eu sigo, que é Yahvé, é o verdadeiro Deus. E assim, existe uma diferença grandiosa, não tem nem comparação de você servir a criatura para você servir ao Deus verdadeiro. Então, assim, a diferença é extrema, a gente já nota rapidamente. E hoje eu me sinto muito feliz por estar no israelismo, por estar na comunidade, assim, é outro patamar. No momento certo, a gente recebe livramentos e assim, a gente só tem mesmo coisas boas para contar, porque a diferença é muito grande, sabe? Até de ambiência, em questão de ambientes, né? Como algumas vezes eu acabo me deslocando da minha casa e vou visitar alguns parentes, eu percebo a diferença da minha vivência para a vivência das pessoas, né? Por servir ali Jesus. Então, assim, a gente vê um ambiente às vezes perturbado, um ambiente problemático. Então, assim, eu sinto a diferença no dia a dia de servir ao Deus verdadeiro e ao servir apenas uma criatura. Infelizmente, eu acho que é, o mundo, praticamente o mundo que tem servido a criatura Jesus, tem assim sofrido de forma severa. A gente consegue observar essa questão. Hoje eu dou graças a Yahvé, me sinto muito bem na minha comunidade. Não quero de forma nenhuma voltar a servir a Jesus, nada dentro de mim que essa criatura perto de mim. Então eu me sinto muito bem no que eu estou hoje e assim eu jamais deixaria de servir ao verdadeiro Deus, o Deus do livramento, o Deus da proteção, para servir uma criatura que muitas vezes leva você à morte muito cedo e às vezes você não se toca nessa realidade, né? Você não se toca dos perigos que você passa servindo essa criatura. E é esse o meu testemunho.